informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos entrando no ar com o programa desta segunda-feira, dia 10 de julho, depois do Serginho Sarati, levando para vocês os seguintes destaques. Ministro da Agricultura favorável a taxar etanol dos americanos. Iagro exigirá vacina contra a gripe equina. 2% do milho safrinha colhido em Mato Grosso do Sul. Agricultor explica como produziu 149 sacas de soja por hectare. E a abobrinha garante bom lucro a produtores de terrenos. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A semana começa com céu claro e predomínio de sol ao longo do dia na região de Dourados, portanto, sem chuva. O calor começa a voltar com temperatura mínima de 14 graus e a máxima vai a 27. Ontem começou a lua cheia. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou na sexta-feira com esses valores. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 118,00 à vista. O Friboi de Ponta Porã ofereceu R$ 123,00 pelo boi com 30 dias para o pagamento. A arroba da vaca gorda também à vista, R$ 110,00 no Brasil Global e a R$ 113,00 no Friboi a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 16,00 e a de soja a R$ 60,00, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A decisão de taxar importações de etanol
cabe à Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, disse na sexta-feira o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que reafirmou seu apoio à imposição de tarifas diante de um forte crescimento das compras externas que tem afetado produtores brasileiros. Segundo o ministro, fiz um comunicado à CAMEX a favor do pleito dos produtores do Nordeste. Fiz porque sou da agricultura e meu interesse é pelos agricultores, mas isso não foi bem aceito pelo governo. A CAMEX tomará a melhor decisão. Prejudicados pela forte importação no primeiro semestre, os produtores de álcool do Nordeste passaram a defender uma taxa de 20% sobre as importações do produto, enquanto a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a única, solicita 17%. A CAMEX, um órgão formado por vários ministérios, deve discutir a questão no fim do mês. A imposição de uma tarifa sobre as importações de etanol de milho, que vem quase inteiramente dos Estados Unidos, colocaria o Brasil em rota de colisão com a política comercial mais agressiva da administração Donald Trump. Essa questão tem levado o governo brasileiro a adotar cautela diante da possibilidade de uma retaliação dos Estados Unidos. A Iagro vai exigir que os equídeos que forem participar de leilões, exposições ou competições esportivas no estado ou fora deles tenham sido vacinados contra a gripe equina. A nova determinação da Iagro foi publicada em uma portaria no Diário Oficial do Estado na quinta-feira passada e entra em vigor em 90 dias. A publicação determina que se os proprietários de cavalos, pônei, jumento ou burro não apresentar na Iagro o atestado de vacinação contra a doença, não será emitida a Guia de Transporte Animal, a GTA, documento que autoriza o transporte do animal da propriedade do criador até o local do evento. A medida foi adotada porque a vacinação é a principal ferramenta de controle da influenza equina. Segundo o Ministério da Agricultura, a gripe equina é uma doença contagiosa e de fácil propagação. É causada por um vírus e ataca os equídeos de qualquer raça, sexo e idade. Entre os sintomas estão febre alta, tosse prolongada, secreção nasal, falta de apetite, apatia, desânimo e perda de peso. A empresa Cofco Brasil, multinacional chinesa que atua no setor de processamento de produtos agrícolas, assinou termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso. O acordo prevê o pagamento de R$2 milhões de indenização pelos danos causados à sociedade e a adequação da conduta da empresa à legislação. A multinacional terá prazo de 30 dias para adotar uma série de medidas relativas à saúde e segurança do trabalho, sob pena de multa de R$5 mil por trabalhador prejudicado e a cada uma das 27 cláusulas violadas. A multinacional foi alvo de ação em Nova Maringá, Mato Grosso. A fiscalização resultou no resgate de 31 trabalhadores que estavam em condições análogas à de escravo. Mato Grosso do Sul ainda está com 2% de área colhida de milho e, segundo a AproSoja MS, estima-se até o momento alta de 50% em relação à produção do grão em comparação com a safra passada. Mas com a boa produtividade, os preços pagos aos produtores estão bem baixos, com a saca variando entre R$ 16,50 e R$ 17,00. De acordo com a AproSoja, a colheita está 6,8% atrasada em relação ao mesmo período da safra anterior. O produtor deve colher nessa safra 85 sacas por hectare de milho de média estadual. Sobre a colheita, a região sul está mais avançada, com percentual de colheita em 2,3%. Enquanto a JIF dos irmãos Joesley e Wesley Batista negocia a venda da Eldorado Celulose com a chilena Arauco e a Fibria do grupo Votorantim, o governo de Mato Grosso do Sul afirma que ainda não foi procurado por nenhuma das duas empresas sobre essa indústria. Apesar de já atuar no estado, a compra da Eldorado pela Fibria provocaria uma grande mudança econômica em Três Lagoas. O governo aguarda, mas admite que seria interessante para o estado a entrada de uma nova concorrente do porte da Arauco no mercado estadual de celulose, já que, ao contrário, a Fibria teria domínio da produção. A última safra acendeu um alerta na produção de soja e milho na Argentina.
O avanço das ervas resistentes ao glifosato continuou sua expansão, em especial no caso da erva daninha da espécie Amaranthus, já presente no Brasil também. De acordo com a pesquisa da Syngenta naquele país, 50% da área plantada com soja e milho teve a presença da invasora. O dado mais preocupante é que entre 50% a 60% das áreas houve de moderada a alta infestação. O avanço da resistência ao glifosato é notável. Em 2011, a área afetada era de apenas 1% e restrita ao sul de Córdoba. O produtor Marco Seitz, de Guarapuava, no Paraná, participou do último desafio de máxima produtividade da soja do Comitê Estratégico Soja Brasil e atingiu um rendimento médio de 149 sacas em uma área experimental de 5 hectares. Ele contou que esse é um trabalho realizado há mais de 30 anos e que conta com um cuidado extra na questão da estrutura física e química do solo. Essa área escolhida para a participação no concurso contou com um espaçamento reduzido e uma adubação mais alta. Ele lembrou que a soja, naturalmente, possui um potencial genético expressivo, portanto, os tratamentos com defensivos apenas auxiliam em um maior rendimento. Seitz destacou que a maioria dos produtores esquecem da questão básica da agricultura, que é o solo, e aponta que uma produtividade melhor exige um investimento para melhorar o potencial de produção da soja que não está sendo explorado. O custo de produção da área comercial do produtor foi de R$ 2.900 por hectare. Para a área experimental, esse custo foi de 30% a 40% maior. Contudo, na área comercial, alcançou-se uma produtividade de 79 sacas por hectare. Agora, o próximo desafio do Seitz é chegar a 160 sacas por hectare. O clima, que ajudou bastante nesse ano, tem de ser favorável, assim como a questão de pragas e doenças. Produtores rurais de Mato Grosso do Sul encontraram na abobrinha uma alternativa de renda extra. Após atendimento realizado pelo programa Hortifruti Legal do Senar, 16 agricultores familiares optaram pelo cultivo da hortaliça e o resultado foi uma colheita de 80 toneladas, rendendo mais de R$ 136 mil em um ano. Ao todo, o trabalho de assistência técnica e gerencial abrange 21 municípios do estado. Citado entre os 10 produtos mais vendidos, o cultivo da abóbora menina brasileira, quando bem manejado, pode contribuir para um expressivo aumento na receita dos produtores familiares. É o caso do Dejair Santos de Carvalho, morador no sítio Vida Nova há 11 anos, no município de Terenos. Em menos de 6 meses, ele já cultivou e comercializou cerca de 7 mil quilos do produto e está satisfeito com o resultado. Minha família trabalha com pecuária de leite, mas sempre plantamos abóbora para consumo próprio. Com as explicações recebidas do técnico do Senar, resolvi começar o plantio com 1.000 covas no espaço de 2.000 metros quadrados e os resultados me surpreenderam tanto que vou destinar mais espaço para o cultivo, inclusive diversificando e iniciando também o plantio da abóbora paulista, relatou o Dejair. O endividamento das indústrias de açúcar e álcool apresentou redução nesse ano, mas o setor argumenta que a reforma de canaviais está comprometida, há deficiência em pesquisas e em tecnologia no campo e é necessária a implantação de um programa para destravar investimento. Estimativa do Itaú BBA aponta que o setor sucroalcooleiro iniciou a atual safra em março com uma dívida total de R$ 84 bilhões, diante os 94 bilhões de um ano antes. O banco atende 57 grupos do centro-oeste e sul do país que processaram 411 milhões de toneladas de cana, das mais de 600 milhões da safra passada. Esses clientes tinham dívida de 55 bilhões e 700 milhões no fim da safra 2015-2016, montante que se estima ter sido reduzido para 50 bilhões agora em março. A Associação de Produtores de Biodiesel assinou um termo de cooperação com a BR Distribuidora e a Petrobras Biocombustíveis para a realização de testes que visam o aumento da mistura do biocombustível no diesel comum.
um dia após o governo ter sinalizado a intenção de antecipar as misturas. O estudo irá avaliar a mistura de 10%, 15% e 20% de biodiesel no diesel comum. Atualmente é de 8%. O superintendente da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, Donizete Torkaschi, afirmou que o acordo prevê que os produtores irão fornecer 800 mil litros de biodiesel para a realização dos testes, sendo que apenas 130 mil litros serão destinados à mistura de 10%. Na semana passada, segundo Torkaschi, o presidente Michel Temer confirmou que haverá o aumento da mistura obrigatória de biodiesel no diesel fóssil para 10%, agora em março de 2018, um ano antes do previsto. Produtores rurais, madeireiros e comerciantes bloquearam totalmente na sexta-feira a BR-163 na região de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, interrompendo o fluxo de veículos no principal canal de escoamento de soja e milho para o norte do país. Os protestos, que têm ocorrido desde o início da semana passada no Pará, ocorrem contra o veto do presidente Michel Temer à medida provisória 756, que alterava os limites da Floresta Nacional do Jamanchim. A situação ficou mais tensa na noite de quinta-feira, após alguns manifestantes atearem fogo em uma carreta que transportava 8 caminhonetes novas do IBAMA, que seriam entregues a esse órgão em Santarém para equipar as bases de fiscalização da BR-163. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Produtores rurais da Amazônia criticam tarifas cobradas pelo BASA em financiamentos. Em audiência pública da Comissão de Integração Nacional da Câmara, representantes de produtores rurais da Amazônia criticaram as taxas de administração cobradas pelo Banco da Amazônia, o BASA, nos financiamentos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO. Eles reclamaram principalmente da tarifa de avaliação em garantia, que é de 0,5% do valor dos imóveis que serão dados como garantia nos processos de financiamento. Também criticaram a tarifa de análise de projeto, que é de 1,25% sobre o valor do pedido, e outra tarifa cobrada dos vendedores de bens como tratores e outros, que corresponde a 2% sobre o valor dos bens financiados. Eles apresentaram uma planilha que aponta que um pedido de financiamento de R$1 milhão acarreta R$42 mil em taxas. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, Assuero Doca Veronês, apontou irregularidade na cobrança da taxa de viabilidade econômica, que, segundo ele, só pode ser cobrada em financiamentos de empreendimentos industriais e não agropecuários. A viabilidade econômica financeira, a análise do projeto, também é um ônus excessivo que se cria sobre o crédito. Por quê? Porque a equipe de análise do banco já está sendo paga o seu salário justamente para fazer a análise de projeto. Então, por que nós temos que o produtor pagar por essa análise, sendo que o técnico já está sendo remunerado dentro do quadro do banco? Não há sentido. Para a presidente da comissão, Júlia Marinho, do PSC do Pará, as altas taxas cobradas aos produtores dificultam os projetos de desenvolvimento e provocam êxodo rural. O que nós temos acompanhado e visto é um êxodo rural tremendo, até por falta desse apoiamento por parte do FNO, por parte da instituição gestora deste fundo. O representante do banco na audiência foi o diretor de Infraestrutura e Negócio, Valdecir de Souza Tosi, que defendeu a legalidade das cobranças e afirmou que o banco pratica taxas de juros menores e tem lucro menor que o de outras instituições, justamente por seu caráter financiador do desenvolvimento da região. Segundo Tosi, as taxas cobradas são para a administração dos contratos, a maioria dos quais é relativa a empréstimos de longo prazo, com risco maior para o banco. Ele afirmou ainda que o Tribunal de Contas da União considerou regulares as cobranças e defendeu a legalidade da tarifa de análise de projetos. O banco recebe taxa de administração, o próprio nome já diz, para administrar o crédito, ou seja, após a concessão. Então essa taxa não abrange, isso também foi visto pelo TCU, a concessão previamente. Então por isso também não afringe o Código de Defesa do Consumidor, quando que diz que é uma cobrança de um serviço que ele já é pago, já é remunerado. Não, ele não é remunerado pela análise, ele é remunerado pela administração.
2 anos atrás, depois de uma audiência pública sobre o mesmo assunto no Senado, o BASA reduziu o valor da tarifa de avaliação, que era de até R$ 75 mil, para um limite máximo de R$ 30 mil. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regar da suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma excelente semana. Marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do YouTube e do Facebook, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.